O cara mandou assim, precisou se fuder pra voltar pra Deus, né? Agora que tá na pior, fala de Deus, né? Colocou o shape. O Só Shape só veio, então, 2 anos depois, né? Porque eu tive 1 ano aí que eu perdi mais de 20 quilos em 1 ano parado. Então eu só consegui colocar o shape 1 ano depois de ter voltado a treinar. E aí quando o shape tá que vindo... foi agora, esse início do ano, que eu botei o shape. Início do ano. Aí a gente veio no projeto de 50 dias lá que a gente fez e tudo mais, mostrei um shape bem bacana. E eu tava numa sequência agora de ano que vem botar um shape de competição, mesmo que não vá competir, só para me desafiar. Então agora por conta dessa novo incidente eu vou dar mais uma pausa, mas eu vou fazer o projeto. Léo, esse acidente foi uma das fatalidades mais incríveis que eu vi, cara. Assim, tipo, da mesma forma que a gente lamenta, a gente agradece. Sim, exato. Porque, cara, o risco que você passou pelo que aconteceu foi muito pequeno em cima do risco que você correu de morte, né, cara? Exato, exato. Eu, como eu tava te falando, né, cara, foi realmente um livramento de Deus, porque tudo podia ter sido muito pior. Eu podia não estar aqui hoje com vocês. Podia não estar aqui mesmo. Você tava na sua casa, com amigos. Isso, eu tava em São Paulo, passei 1 semana, 2 aqui gravando pra caramba e voltei e falei, vou fazer um jantar pra uns amigos, um casal de amigos. Chamou uma galera lá pra casa. Então a gente tava montando tudo bonitinho. Minha casa tava ficando pronta, minha casa nova. Então era a primeira resenha da casa, assim, nova, pra meio que inaugurar, assim, com as pessoas mais íntimas. E eu falei, vou fazer vou cozinhar do lado de fora e tal, fazer todo um bagulho meio fundir e tal. Marshmallowzinho, parará. Então peguei lá aquele fogareiro de camping, aquele botijãozinho. Pequenininho, né? Botijãozinho pequenininho de gás, assim. Acho que é de 3 quilos. Não é nem aquele botijão de ferro que parece um botijão de cozinha, não. É uma latinha pequena, assim. Ah, sim. Ela é meio losango, meio em formato de losango. Daí o fogareiro ele tava meio com defeito, então eu encaixei ali inclusive, antes não, na verdade, a Yasmin, minha mulher, ela falou assim, Léo, onde tá o gásinho novo do fogareiro que eu vou já ligando pra você? Eu falei, não mexe nisso não, que é perigoso, deixa que eu faço. Meu. Foi a sorte, porque se fosse Foi ela... sorte. Cabelo de mulher, ia lamber, ia queimar Meu o rosto Deus. dela todo. Bom, daí eu fui colocar, encaixei, ficou lá bonitinho. Só que eu percebi que começou a vazar. Eu falei, puta, esse bagulho tá horrível, não tá encaixando direito. Aí eu fui tentando acertar e ele foi cada vez vazando mais. Daí eu desisti, que eu já tinha vazado tanto gás que eu falei, não vai nem durar mais o tempo que precisa durar pra cozinhar as coisas, então eu desistir. Quando eu apoiei na mesa, então eu soltei ele, meio que soltei, o gás vazou muito mais. E aí ele pegou em alguma coisa que tava em brasa, alguma paradinha, e todo o gás que tava em volta, na atmosfera, no oxigênio em volta de mim, explodiu. Lambeu. Então formou uma concentração de gás ali por esse vazamento. Isso. E aí... Você sabe que uma lâmpada é o suficiente, né? Uma lâmpada ligar. Uma lâmpada ligar é o suficiente. Muita gente acontece isso, de o gás em casa, na cozinha, tá vazando, chega na cozinha, liga a lâmpada, explode. A sorte, uma das sortes, não, melhor, sorte não, uma das coisas que Deus ali promoveu pra mim. Eu tava do lado externo, então não teve aquela expansão de ar, não enclausurou o gás estava se dissipando no oxigênio. Outra foi que o gás, a maioria do gás, assim, esses 80%, 90% do gás já estava lá de fora, não estava no gás, no botijão. Então eu não sei se talvez poderia ter explodido aquilo na minha mão e eu realmente ter morrido naquele dia. Mas eu me vi envolvido numa bola de fogo. E em 1 segundo. E apagou. Foi muito rápido. Muito rápido. Foi assim, voltou. Isso, voltou. Só que você literalmente estava no meio daquela bolha de gás. Só que tinha um amigo meu do meu lado e a Yasmin logo atrás de mim, minha mulher. Ninguém que se queimou, só eu. Nem um pouco? Nem um pouco. Nem nada, assim, nem um pelinho. Só eu me queimei. E na hora que que o fogo ele sobe, né? E volta. Ele estoura aqui, sobe e volta. Quando ele estourou, machucou minha mão. E eu vi o fogo subindo, eu virei de lado e corri.
Tropecei, esbarrei num negócio lá, caí no chão assim, esfreguei minha mão. Então essa parte da minha mão onde tinha queimado, eu bati no chão e arrancou toda a pele que já tava. Então aqui eu fiquei com uma queimadura de 3º grau profundo, gigante. Então meio que... Você teve perda de tecido ali. Sim. Daí... Só que na hora não doeu, assim, aqueles primeiros 2 segundos não doeu. Aí eu falei, mentalmente eu pensei, puta, que bom. Que susto. Não me queimei, foi só um susto. Só que na frente tem uns espelhos, né, uns vidros, assim. Daí quando eu olhei no vidro, eu vi meu braço derretendo, meu rosto derretendo. E aí começou a esquentar e queimar. Nossa. Aí eu fui correndo, tirei a camisa, correndo, fui pro meu banheiro, liguei a água gelada e fiquei embaixo. Começou a acalmar um pouco aquela tensão de frio, de calor. Começou a esfriar, mas ainda estava ardendo. Aí eu comecei, na luz de dentro de casa, eu comecei a reparar. Minha mão faltando um pedaço, meu braço derretendo, meu rosto derretendo. Eu comecei a perguntar, mano, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo comigo? Meu Deus, isso aqui é aquele desespero. Todo mundo, minha mulher, todo mundo em volta assim, caralho, como assim, cara? Não sei o que isso? Vamos pro hospital. Eu falei, cara, a gente vai ter que ir pro hospital. Quando eu desliguei o chuveiro, velho, a água gelada parou de cair em mim. Eu comecei a sentir uma dor, uma queimadura absurda. A dor mais terrível da sua vida. A dor mais terrível da minha vida. Na hora que eu comecei a sentir aquela dor, eu catei uma toalha, joguei no box, liguei o chuveiro de novo, fiquei embaixo enquanto molhava a toalha. Falei, vai preparando o carro aí, não sei o que e tal. Peguei a toalha molhada, joguei em cima de mim. A vizinha viu a explosão, veio correndo com vaselina, pra não, sei lá por que usa vaselina. Passei um pouco de vaselina, entrei num carro, ar-condicionado no talo, com a toalha gelada em cima, e fui pro hospital. Da minha casa pro hospital demorou uns 20 e poucos minutos. Aqueles 20 minutos foram uma eternidade, assim... Um dos piores da sua vida. Um dos piores. Era uma dor que, como eu até te falei antes, não é uma dor que lateja. Sabe quando você bate o dedinho ou se corta, que ela vai latejando e depois ela vai acalmando? Não. É uma dor que ela não para de aumentar. Ela começa, ela vai aumentando, e ela não vai parando de aumentar. Chega uma hora que começa a perder a respiração, do tipo, eu não vou aguentar. Quando eu cheguei no hospital, eu tava em choque anafilático. Sabe quando você tá... A dor é tão grande que você já não sente mais dor? Eu já não tava entendendo onde eu tava, as pessoas, os médicos andando no meu volta, e meus amigos chorando, não sei o quê. E eu, tipo... Eu não conseguia entender. Todo mundo falava comigo, eu não ouvia a voz de ninguém. Eu fiquei me senti num túnel, sabe, assim. E me mandaram de volta pra casa na mesma noite. Me botaram morfina e tal, passaram a dor, me mandaram de volta pra casa, o que foi um erro, porque eles deviam ter me colocado o cirurgião plástico, me internado no mesmo dia. E depois, 2 dias depois, em casa no dia seguinte, eu fui refazer o curativo, sozinho, eu e a Yasmin. A gente ligou o chuveiro lá, foi tirando o curativo aos pouquinhos. E eu fui começando a limpar minha pele. Então, no banho, eu botava a mão assim, puxava a pele pra baixo e ia limpando. E saindo a pele. E ardendo pra cacete. Esse braço aqui, eu puxei uma pele que veio quase que inteira, assim, que eu via minha tatuagem, assim, eu desenhei minha tatuagem certinho, assim, como se fosse uma folha de papel desenhada. Nossa. E eu ia tirando e ardendo, tipo escalpelação, assim. Daí eu falei, cara, não tá certo isso, eu preciso procurar um médico especialista. Aí liguei pra minha mãe falou, é isso e tal. Eu já fui queimado quando era criancinha por leite fervido, né? Que caiu em mim quando era bem bebezinho. Então minha mãe já sabia mais ou menos os procedimentos. Falou, cara, tem que procurar um cirurgião plástico urgente. Aí o que eu te falei, mais uma vez Deus agindo na minha vida. Eu tinha um trabalho para fazer de kitesurf, de divulgar umas paradas de kitesurf, windsurf e tal, em Brasília, no lago lá, com o meu amigo Zeca. E o Zeca falou, e aí, tudo certo pra semana que vem? Eu falei, cara, não vai dar, acabei de me queimar e tal, me contei a história pra ele. E ele é manager, né? Ele junta projetos, o trabalho dele é juntar projetos, pessoas que querem fazer coisas com o governo e tudo mais. Ele falou, Léo, você não acredita, mano. Há 1 mês atrás eu fechei um grupo de médicos que estão trazendo uma parada de uma tecnologia nova especial para queimadura, que é uma pele, uma membrana da mucosa do estômago de ovelha, que quando você coloca na queimadura, o corpo absorve aquela pele da ovelha, os nutrientes dela, e vira a sua pele. Puta, uma tecnologia nova. Não é igual a pele de tilápia que você enrola, sim, e depois você tira. Não, é uma parada que você coloca e aquilo ali gruda na sua pele.
Eu falei, qual a possibilidade de você encontrar o cara que tava trazendo uma tecnologia nova para queimados? cara, é muito louco. E ele falou, vou entrar em contato com o pessoal, eles vão te indicar o melhor médico perto da sua casa. Aí me indicou um médico especialista em queimadura que faz o uso desse negócio. A marca já mandou um estoque maior desse negócio pro médico e tudo mais. Já fui pro médico lá, no Dr. Tiago Bom, né? Se alguém precisar um dia de algum cirurgião plástico, pode procurar. Aí lá em Niterói Dor, longe da minha casa, mas eu fui. Aí cheguei lá, a gente fez as primeiras consultas. Ele falou, Léo, tem que internar já agora. Não tem medicamento, não tem que você fazer em casa nada, é aqui. Então a partir dali começou a minha recuperação. Até então eu estava só fazendo bosta em casa. Nossa. Então ali eu desci para o centro cirúrgico, totalmente, como fala, sedado, né? Tem que fazer sedado porque uma pessoa normal não aguenta fazer uma raspagem de pele queimada, que você raspa a sua pele que já está queimada com uma bucha. Então você imagina a bucha rasgando a sua pele toda e tirando, descalpelando tudo. Então eu tive que fazer. Te apagavam? Apagava e fazia, mas quando você acordava no... Você tava fritando, tava inflamado. Tava fritando, o bagulho ardia como se tu tivesse caído de bicicleta e ralado o corpo todo, sacou? E a mãe passava metiolate. E a mãe passava metiolate, o metiolate raiz, né? Daí, mano, eu fiz 7 cirurgias. No caso, 7 vezes que eu desci lá pra baixo pra fazer essa raspagem na pele. 7 cirurgias, cara. Então, toda vez, de 2 em 2 dias, eu descia e raspava a pele de novo. Até ela nascer reta, certinha, bonitinha. Então, aí lá na 7ª vez, ele falou, pronto, agora sua pele tá nascendo retinha, perfeita. Agora é só cuidado curativo e esperar o tempo passar. Não pode pegar sol, não pode fazer mais nada em questão de área externa, porque qualquer raio ultravioleta pode ocasionar alguma coisa. Então eu tive que fazer essa malha aqui, uma malha especial para queimadura. Então essa malha está na minha mão, nos meus braços, no meu peito, porque eu queimei um pouquinho as costas. A parte da frente do peito aqui não tem nada, mas as costas tem um pouquinho. Então, e passar cicaplaste, várias coisas que passam na pele para ela cicatrizar. E o corpo, como eu estava te falando antes, o corpo ele tem é normal do sistema metabólico do corpo quando você se queima, independente se você é um fisiculturista, se você tem músculos demais ou não, até uma pessoa comum, até o Maurição, por exemplo, bem magrinho, quando você queima, quando você se queima, o corpo entende que tecido regenera tecido, então ele tira as calorias do músculo para nutrir e recuperar a pele. Então, independente se você é forte ou não, isso vai acontecer no seu corpo. Ou seja, você tinha que comer pra caramba e perdendo peso absurdamente. Exato. Eu vou perder peso. O médico falou, Léo, tem uma notícia muito ruim para te dar. Tecido regenera tecido. O seu corpo ele vai comer músculo para regenerar a sua pele. Nossa. A gente vai tentar minimizar suas perdas. Mas você vai catabolizar. O estado catabólico é um estado natural da queimadura, independente se o cara é fisiculturista ou não. Então você vai precisar comer muito. E talvez a gente tenha que colocar uma fenda, uma sonda pelo seu nariz, com um tubinho até seu estômago, pra gente ficar mandando suplementos e nutrientes para você o dia inteiro. Você tem que comer, sei lá, 10 mil calorias por dia para você minimizar a sua perda de músculo. Uau! Daí nos primeiros dias eu tomava café da manhã, um lanche antes do almoço, o lanche da tarde, a janta e a ceia. E entre essas refeições, que são 6 ou 7, eu tomava um suplemento hospitalar para queimado. Que era um bagulho, uma bomba, tipo um whey protein monstruoso, assim. Então eu fazia 8, 9, 12 refeições por dia. E mesmo assim... Eu perdi 12 quilos. 12 quilos. Né? Ele falou que normalmente uma pessoa... Com o seu nível de massa muscular? Perde 20 a 30 quilos. Então eu perdi bem menos do que eu iria perder. Você conseguiu reduzir em 50% os danos. Colocaram a sonda pelo meu nariz, mas eu não consegui me adaptar. Eu ficava vomitando, porque ela fica passando aqui atrás da garganta toda hora. Então qualquer gole d'água eu já vomitava, eu tirei a sonda. Aí o médico falou, cara, então você vai ter que comer. Vamos botar mais suplemento para você e mais comida. Eu estava comendo 12 vezes por dia, comida pra caramba. A sorte é que a comida, não, como eu tinha que comer caloria, não era comidinha de hospital. Vinha tudo. Quiche, filé mignon, macarrão, vinha muita coisa. Não, e a sorte que como você, a vida inteira,
Sim. Foi atleta, então você já estava acostumado a comer. Tem que comer, tem que comer. Não tinha muita frescurinha. Exato. Ele falou, cara, tá de parabéns. Você, eu acho que é um primeiro paciente que conseguiu comer tudo que a gente manda por dia aqui pra você. Eu falei, mano, tá sendo ruim você comer isso tudo. Chega na quinta, sexta refeição, junto com o suplemento que tem que tomar. Mas é muitos anos de atleta, então... Você já fez isso já outras vezes. Mas eu tô acostumado a comer 5 vezes por dia. 6. Foi foda. 12 é o dobro. Não, e outra, né? Você tá acostumado a comer 5, 6 vezes por dia, treinando pra dar fome. Exato. Você não tinha mecanismo pra te dar fome. Você não gastava calorias. Exato. Bom, Léo, graças a Deus tá tudo certo agora. Graças a Deus. Recuperado. Mas isso foi... Eu vejo isso como mais um ponto decisivo na minha vida para eu mudar algumas coisas. Como já aconteceram outras situações na minha vida que me fizeram mudar e abrir mão de coisas. E hoje eu encaro isso como a mão de Deus me trazendo de novo para perto dele. Tudo que a gente passa de mais difícil e terrível, Léo, refina a gente quando a gente sai. Eu sempre falo assim, tipo, algumas pessoas muitos viam as 2 mensagens como essa que eu vou te falar agora. O cara mandou assim, precisou se fuder pra voltar pra Deus, né? Agora que tá na pior, fala de Deus, né? Eu ouvi essas 2 mensagens. E quando eu ouvi, eu não fiquei puto. Eu falei, cara, ele tem razão. Porque tá escrito na Bíblia que Deus se faz grande na nossa fraqueza. É quando a gente tá fraco que a gente tá grande, que a gente tá forte. Porque a gente reconhece a nossa significância e prostra a nossa vida pro Criador. Tá entendendo? Então, quando isso aconteceu comigo, meio que no início foi horrível, mas eu fui entendendo esse processo e eu entendi que, tipo assim, o quanto eu sou insignificante, o quanto a minha vida podia ter acabado ali. E aí? Será que eu ia pro céu mesmo, de acordo com tudo que eu faço aqui na Terra? Mudou muito a tua cabeça esse acidente? Mudou muito. Eu sou outra pessoa hoje. Sério, Léo? Eu abandonei várias práticas que eu fazia antes. Sério, Léo? Várias. Que a gente sempre acha que todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai pro céu, é só não matar, roubar, estuprar que você não vai pro céu. Não. Pecado não é só isso. Hoje você se vê um cristão? Sim, hoje eu sou um cristão. Eu entreguei minha vida para Jesus completamente. Caraca, Léo, que legal, cara. Então, assim... Você se sente mais feliz por isso? Cara, vou te falar que eu tô muito feliz agora. Eu tô numa fase que, assim, parece que tinha escamas nos meus olhos e agora eu vejo o mundo de uma forma que eu falava, cara... Eu tava fazendo um curso de maturidade espiritual na igreja, né? E eu comecei a entrar de cabeça nele depois do acidente. Eu fui numa aula, num curso que mistura teologia com... Eu gosto muito desses estudos. E eu fui numa aula que ele explicou o fundamento do mundo, por que Jesus veio, e muito minucioso. Foram 3 horas de aula. Cara, eu vendo aquela aula, eu falei pro pastor depois, eu falei, cara, eu sou cristão a minha vida inteira. Eu nunca fui de outra religião, sempre fui cristão. Minha mãe é pastora e tudo mais. Mas eu nunca pensei como eu tô pensando agora. Eu já vi essas histórias, a maioria das histórias que você contou, eu já tinha visto antes, mas eu nunca tinha sacado como eu tô sacando agora. Elas nunca tinham entrado na minha vida. Exato, nunca tinha pensado como eu tô pensando agora. E eu falei pra ele, cara, isso vai... E eu chorava muito, cara. Eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. Eu não chorei nem quando eu me queimei, mas nesse dia eu chorei muito. Eu senti assim a presença de Deus falando comigo em várias coisas. Depois desse dia, eu ouvi até voz falando comigo, cara. Você acha que o momento do acidente... Foi um marco para eu poder... Um marco como, por exemplo, na Bíblia fala, eu não sei se você sabe da história do apóstolo Paulo, né? Sim, exato. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de Jesus Cristo. Ele fazia parte de uma religião, de uma comunidade perseguia Jesus Cristo. Eles eram judeus, né, que esperavam o Messias vir. Só que eles achavam que Jesus, o Filho do Criador, não se chamava Jesus, mas que ele viria igual um rei, né? Isso. Igual um lorde, vindo de montanhas e cavalos e tudo mais. Não... E eles achavam que Jesus era uma farsa. Eles não aceitavam que Jesus era de Nazaré, pobre, com vestimentas normais e super manso. Eles não aceitavam. E ele era um perseguidor de Cristo. Sim, ele matava os cristãos que acreditavam em Jesus. Ele matava criança, mulher, homem, o que for.
E ele, no meio de uma estrada, um dia apareceu uma luz que cegou ele. Exato. Ele ficou cego por um período. Isso, ficou 3 dias cegos, até que um profeta ouviu de Deus para ir lá avisar ele que ele não tinha mais a seguir e que agora ele devia segui-lo. Mas na luz que ele viu, que ele ficou cego, ele ouviu a palavra de Deus. Na hora que deu a luz, ele ficou cego, ele caiu no chão, Deus falou com ele: por que me persegues? Exato. E ele falou: quem és tu? Eu sou aquele que você persegue. Aí: você é Jesus? Sim, o Pai. Levante-se e siga-me. Ele não entendeu. Ele foi pra lá e aí acho que é... Eu não lembro o nome. Não me recordo, mas aí teve um profeta que foi e chamou ele. Lá e chamou falou ele, pra ele: para com isso. Tira suas vendas. Ele tira as vendas e ele tá enxergando. Deus agora mandou você vir servir. E foi o maior apóstolo de Jesus Cristo. O maior apóstolo de A Jesus. maioria dos evangelhos escritos na Bíblia foram escritos por Paulo. Por Paulo. Muito louco, né? Cara, muito louco ver você com esse brilho no olho, Léo. Cara, eu fiquei emocionado, de verdade. É lindo ver você com esse brilho no olho, com essa mudança de espírito, cara. É o espírito, não é a mudança. O Léo Stronda vai sempre ser o Léo Stronda. Eu ia falar isso agora. Não é porque eu sou cristão que eu vou ser uma pessoa diferente. Não, é o Léo, é o nosso Stronda. Tá ligado? Uma frase que eu ouço muito no mundo nosso aqui, dos cristãos, é assim: quando você recebe Jesus, a frase é o seguinte: nada mudou, mas tudo mudou. Você vai continuar sendo você. Você vai continuar pecando em algumas coisas, você vai continuar errando, você vai continuar fazendo o seu trabalho natural, que é ser youtuber, cantor, tudo mais, só que no seu interior tudo mudou. Então a intenção das suas coisas a partir de agora não são mais as mesmas. Agora você trabalha para o reino do céu. Então você nunca mais vai fazer alguma coisa desejando o mal ou querendo só usar uma pessoa, tudo mais. Você vai sempre querer levar o bem, porque Jesus é bom. Então você vai querer refletir o caráter de Jesus com as pessoas que você vai estar se relacionando, seja na internet ou pessoalmente. Então eu vou continuar sendo o mesmo cara, só que agora a minha intenção não é mais tirar onda, olha, eu sou o fodão. Agora a intenção é ajudar você a encontrar também um caminho para você, o seu propósito. Puta, que legal, cara. Foda, né? Muito a galera foda. aqui no chat tá todo mundo falando que arrepiou. Amém, Caraca. amém, amém. E falaram do apóstolo é o Ananias. Ananias, exato. Galera acompanha, tá vendo? Léo, eu tô emocionado, cara. Eu também, tô segurando pra não chorar aqui. Cara, eu tô emocionado, porque você é um guerreiro, cara. De verdade. Você ainda um garoto, perto de mim um garoto, eu tenho 45 anos de idade, você tem 20 e alguma coisa. Cara, o que você já passou nessa vida, dos seus 14 anos. Com 14 anos, ó, nesse podcast a gente descobriu que um menino de 14 anos resolveu ser artista. Com 16, conhecia o Brasil e parte do mundo. Foi emancipado. Conheceu tudo o que uma vida poderia te oferecer para acabar com você e fazer de você um lixo de humano. Você escolheu a musculação. E a musculação fez com que você se tornasse o homem que você é hoje. Você é pautado em cima da filosofia do fisiculturismo. Exato. Você sorriu muito, você chorou muito, mas acima de tudo você não desiste nunca. E cada situação que você passa, cada aprovação que você passa, você traz para si um aprendizado e sai sempre mais forte. É isso. Esse é o Léo Stronda que eu conheci nesse podcast, que é um Léo Stronda que eu já conhecia no YouTube, que já admirava, mas o ser humano Léo Stronda é muito maior do que o youtuber Léo Stronda. Você tá louco? Cara, é muito obrigado, maior. Irmão. Obrigado.